Julgar os outros é uma tendência natural do ser humano, muitas vezes decorrente de uma necessidade de se sentir superior ou mais justo. Na lição de hoje, a lição de número 9 da classe de jovens, estudaremos o tema autenticidade e julgamento alheio. Chegamos, portanto, nesta lição onde vamos estudar o capítulo 4 de Tiago, versículos 11 e 12, e também o Sermão da Montanha em Mateus capítulo 7, versículo 1 até o versículo 5. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe e também, se desejar, pode se tornar membro deste canal, se tornando, portanto, um apoiador deste trabalho. Você será um grande contribuinte nessa obra. E como retribuição, benefício, nós vamos deixar disponíveis a todos os que são membros o material que nós utilizamos aqui, seja em PDF ou o material em documento, enfim, você receberá benefícios aqui ao se tornar membro do nosso canal. Vamos, portanto, para a ministração da aula de hoje. Bom, o assunto da lição, ele é um assunto que nos faz refletir sobre a nossa conduta prática diária. Aliás, a epístola de Tiago, a tônica desta carta maravilhosa é exatamente tratar destes assuntos do dia a dia. Portanto, vamos estudar hoje a autenticidade e julgamento alheio, o julgamento alheio à luz das Escrituras. Como que a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta o julgamento alheio? Há uma proibição absoluta para que nós não avaliemos, nem mesmo consideremos o que os outros estão fazendo? Bom, vamos verificar isso. A Bíblia, ela nos dá respaldo para fazermos essas avaliações, ou há uma proibição absoluta para que nós não julguemos? Vamos ver isso na palavra de Deus. O texto principal nos diz exatamente o seguinte: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 10. Nós estamos diante de um texto principal da lição, onde o comentarista já nos apresenta logo de pronto a ideia de que Deus é o juiz que julgará todas as coisas, e nós estaremos um dia perante o Supremo Juiz para que sejamos todos julgados. O resumo da lição: Deus, em sua soberania, é o único juiz com conhecimento perfeito e justiça imparcial. A lição, ela vai nos orientar, nos conduzir, nos dirigir. Todos nós, especialmente os jovens, essa lição ela é direcionada aos jovens, de que ao avaliarmos os outros, ao julgarmos as pessoas, nós estamos com um sério risco de, então, fazermos julgamentos precipitados, equivocados e, portanto, até cometendo calúnias com aqueles que estão sendo ali avaliados por nós. Por essa razão, o juízo deve ser com base e segundo a justiça de Deus, conforme disse o próprio Senhor Jesus. Nós devemos julgar segundo a reta justiça. Veja a introdução. O julgamento alheio é uma questão delicada que permeia a vida cristã e pode gerar grandes conflitos entre irmãos. A Bíblia nos adverte contra um espírito crítico destrutivo e nos chama à humildade, pois somente Deus é o verdadeiro juiz. A lição está baseada em dois textos bíblicos: Mateus, capítulo 7, do 1 ao 5, e Tiago, capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12. Nós vamos explorar na lição de hoje pelo menos 3 objetivos fundamentais
que nos levarão à compreensão do que a Bíblia diz sobre o julgamento alheio. O primeiro objetivo é compreender a natureza do julgamento alheio. Depois, explicar a soberania de Deus como juiz. E depois, por fim, destacar a importância da humildade e da compreensão entre irmãos. A natureza do julgamento alheio. O comentarista muito bem extraiu de Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5, o ensino do Senhor Jesus sobre o cuidado que devemos ter ao fazermos julgamentos. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, ele mais uma vez retoma a importância de termos cautela e cuidado com o uso da língua. Uma lição que nós já estudamos aqui com vocês. A natureza do julgamento alheio. O autor, ele extraiu aqui esse amparo bíblico para comentar a lição de hoje. E esse texto, ele é indispensável para que nós possamos compreender o que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz sobre o julgamento alheio. Aí está o texto bíblico na sua tela. Você que é membro do canal, você vai receber esse material que estará à sua disposição. Aqui Jesus condena o julgamento hipócrita e severo, aquele que ignora as próprias falhas enquanto condena os outros. Adiante, nós vamos ver que o Senhor Jesus, de forma alguma, a Bíblia como um todo, por ela ser contextualizada, a Bíblia não condena o julgamento. O que se está condenando aqui, o que o próprio Senhor Jesus está censurando, é a ideia de condenar os outros a partir de uma avaliação, de um julgamento hipócrita. A metáfora da trave e do argueiro ilustra bem essa realidade. Muitas vezes somos cegos para os nossos próprios pecados e rápidos, ávidos para apontar os erros alheios. É ou não é uma verdade? Nós somos velozes, nossos pés correm às vezes para julgar as pessoas erroneamente, precipitadamente, com base em informações, na maioria esmagadora das vezes, que não condizem com a realidade. Isso não significa que nunca devemos discernir entre o certo e o errado, mas sim que nosso julgamento deve ser feito com humildade, amor e reconhecimento de nossas próprias falhas. João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Veja que esta informação, esse texto bíblico, esse versículo de João 7, 24, ele nos faz esclarecer melhor se nós podemos ou não julgar. Evidente que nós podemos. É claro que Jesus, em Mateus 7, ele não está proibindo que nós consideremos, analisar, discernir, julgar o que as pessoas estão fazendo, se é ruim ou se não é, se é bíblico ou se não é. Não. E também não há contradição entre Mateus capítulo 7 e João capítulo 7, versículo 24. Muito pelo contrário. Lá, o que o Senhor Jesus está proibindo é o julgamento hipócrita. É o julgamento tão somente condenatório. É aquela crítica que chamamos e conhecemos crítica destrutiva, movida por orgulho, movida por uma soberba, por uma jactância, por uma autoglorificação. Às vezes nós queremos nos tornar superiores do que os outros, melhores do que as pessoas, e acabamos julgando de forma soberba e cometendo este pecado que a Bíblia está nos apresentando. Mas João capítulo 7, versículo 24, olha o que Jesus está dizendo: não julgueis segundo a aparência. Ele está dizendo que não é para nós fazermos um julgamento precipitado, com base em informações inverídicas, com base naquilo que apenas está nos apresentando, ou mesmo a informação que chegou a nós sem consultarmos a fonte,
sem verificarmos se há veracidade naquilo que estamos ouvindo. Isso ocorre muito com as fofocas, com os disse-me-disses que acontecem no nosso meio. Precisamos tomar muita cautela, muito cuidado, sobretudo em tempos de redes sociais, onde você recebe uma informação e acaba repostando, republicando aquilo sem ao menos verificar se é verídico, se tem fundamento, se é ou não verdadeiro. Veja que Jesus não está de modo algum proibindo o julgamento, mas ele está dizendo que se julgar, deve julgar segundo a reta justiça. E nós vamos ver que o julgamento segundo a reta justiça é um julgamento que envolve amor, que envolve bondade, que envolve misericórdia, que envolve todas essas questões. Perigo do julgamento alheio. Quais são os perigos do julgamento alheio? Podemos nos tornar hipócritas. Essa é a grande verdade e a primeira grande verdade do que nós estamos avaliando. Quais são os perigos de nós realizarmos julgamentos de outras pessoas, julgamentos alheios? O primeiro perigo é que nós podemos incorrer na hipocrisia. Como? Quando nós estamos avaliando, julgando os outros, quando nós mesmos estamos praticando aquilo. É isso que Jesus disse. Cuidado ao julgar, para que ao fazer nós não estejamos também na mesma conduta, na mesma prática. O segundo perigo, poder levar às divisões e contendas na igreja. É muito comum o falatório, os fuxicos, as fofocas, o falar mal de um e de outro, gerar divisões na igreja, partidarismos e ferindo os outros com falatórios. A língua às vezes se torna uma espada afiada, conforme disse o sábio no livro de Provérbios. O terceiro grande perigo do julgamento alheio é quando se demonstra a falta de amor e misericórdia. Quando nós julgamos as pessoas, na maioria das vezes, esse julgamento ele vem desacompanhado da misericórdia e do amor. E não é isso jamais que Jesus quis dizer em João 7:24. Soberania de Deus como verdadeiro juiz. Aqui nós temos o segundo tópico, ainda o segundo ponto da lição importante, que é a soberania de Deus como o único juiz. O comentarista nos apresenta aqui Deus, aquele que conhece tudo, a justiça perfeita e a autoridade exclusiva de Deus. Aqui nesse ponto da lição, o que nós vamos perceber? Nós vamos, nessa altura aqui do comentário, falar sobre o que está escrito em Tiago capítulo 4, que é o texto bíblico fundamental, o texto bíblico base, principal da lição de hoje. Tiago 4, 11 e 12 diz o seguinte: Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, já não és coletor da lei, mas juiz. Aí ele adverte: um só legislador e juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem é que julgas o próximo, que julga o próximo? Tiago nos lembra aqui que Deus é o único juiz, o juiz perfeito, o juiz que conhece todas as coisas, que é onisciente, que conhece as intenções do coração, que sabe todos os fatos como eles são, mesmo os mais profundos e internos dos homens. E quando nós assumimos o papel de juízes dos outros, das pessoas que na maioria das vezes falharam, estamos de certa forma tentando usurpar a autoridade divina, a autoridade de Deus. Muito cuidado. Muitas pessoas estão se fazendo juízes, sentando no lugar que é único e exclusivo do Senhor, de Deus. Ele é o juiz. Tiago está dizendo: ora,
se você julga o teu irmão, você já não é coletor da lei, você já é juiz. Mas ele diz, só existe um juiz, só existe um legislador. Portanto, por que julgas a teu irmão? Essa a atenção que deve ser dada na lição de hoje. O cuidado que nós precisamos ter ao fazer discernimentos acerca do que as pessoas estão fazendo é não assumirmos o lugar que é próprio de Deus. É não usurparmos o devido lugar que é do santo juiz, do justo juiz, daquele que julga com equidade todas as causas. Características do julgamento divino. O julgamento divino tem características. Salmo 7 e o versículo 11, a Bíblia diz: e o julgamento de Deus é justo e é perfeito. Romanos capítulo 2, versículo 2, o julgamento divino é baseado na verdade e na justiça. O julgamento de Deus em nada, absolutamente tem a ver com aquilo que não é verdadeiro e nem justo. E em terceiro lugar, acompanha misericórdia para os arrependidos. Todo julgamento divino pode ter certeza que ele é apresentado na Escritura como também acompanhado de misericórdia para aqueles que se arrependem dentro do tempo estabelecido por Deus. Portanto, antes de julgarmos, devemos lembrar que todos estamos debaixo do julgamento de Deus e que ele nos julgará com a mesma medida que aplicarmos juízo de valor aos outros. Isso será inevitável. Nós não podemos fugir disso. Pode ter certeza. Se você subiu na plataforma e assentou-se na cadeira de juiz para julgar os outros, certamente na mesma medida com que você realizou, que eu também faço esse juízo de valor, um dia também na mesma medida seremos julgados. Terceiro ponto importante é que a humildade, ela deve existir. Humildade e compreensão são fatores relevantes, extremamente importantes na relação entre os irmãos. Diante da realidade que nós estamos apresentando, a Bíblia nos exorta a cultivar a humildade e a compreensão. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Isso significa que, em vez de condenarmos precipitadamente, devemos 3 coisas. Primeiro, ter empatia, tentar compreender a realidade, do outro antes de fazer o julgamento, antes de apresentar ali as considerações. Depois, misericórdia. Apresentar, exercer a misericórdia, agir com graça, como Deus age conosco. Você não foi alcançado pela misericórdia de Deus? Eu não fui alcançado pela misericórdia de Deus? Então, devemos também ser misericordiosos. Jesus disse isso. Bem-aventurados os misericordiosos, Mateus 5 e 7, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Lamentação de Jeremias capítulo 3, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Portanto, precisamos no julgamento sermos misericordiosos. Exemplo pessoal, antes de corrigirmos alguém, devemos examinar nossas próprias vidas. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele nos ensina que a chave para corrigir os outros não é uma acusação impiedosa, mas uma dedicação amorosa. O verdadeiro cristão busca ajudar o irmão no amor e não destruir, com críticas ácidas, com críticas destrutivas. Você conhece alguém assim? Se você conhece alguém assim, deixe nos comentários, não diga o nome da pessoa, tudo bem? Vamos combinar? Se você conhece pessoas que agem dessa forma, você precisa ajudá-lo a mudar o seu comportamento. Apresente a ele essa lição, apresente a ele essas bases bíblicas
que nós estamos aqui apresentando a vocês. Apresente a ele a lição ela é suficiente. Eu estou trazendo esse subsídio aqui a você que ministra na escola bíblica dominical para poder fazer com que a sua aula ela tenha um subsídio extra. O que temos aqui é excelente, mas eu estou tentando apenas contribuir e ajudar de alguma forma. O julgamento alheio pode ser destrutivo se for feito de maneira hipócrita e sem amor. Quando o julgamento ele é destrutivo, ácido, quando ele é feito de forma hipócrita e sem amor. Jesus alerta contra esse comportamento, chamando-nos à introspecção, né, e à graça, para agirmos com graça, com misericórdia e refletirmos antes. Tiago reforça que apenas Deus tem o direito de julgar, pois ele é o único juiz justo. Nossa postura deve ser de humildade e compreensão, ajudando irmãos a crescerem na fé com amor e sabedoria. Em vez de julgar precipitadamente, devemos lembrar que fomos chamados a amar, interceder e restaurar os caídos. Não é fácil, não é muito fácil praticar isso que nós estamos apresentando aqui, mas é a palavra de Deus que está nos advertindo. O que significa não julgueis no contexto bíblico? O que significa essa expressão? O que Jesus quis dizer com isso? A frase não julgueis para que não sejais julgados, de Mateus capítulo 7, versículo 1, é muitas vezes mal, mas muito mal interpretada. Algumas pessoas acham que significa que nunca devemos avaliar ou discernir o certo e o errado. Como disse antes, Jesus não estava jamais fazendo essa proibição. No entanto, quando analisamos o contexto completo, percebemos que Jesus não está proibindo todo e qualquer julgamento, mas sim condenando o julgamento hipócrita e condenatório tão somente. Jesus está condenando este julgamento que é hipócrita, julgamento destrutivo, que visa orgulhosamente humilhar o outro, expor ao vitupério aquele que de alguma forma cometeu alguma falha. Não, o Senhor Jesus ele não está proibindo que façamos nenhum tipo de julgamento. Conforme nós já apresentamos aqui, João 7,24, nós precisamos reanimar as pessoas, ajudar as pessoas. Precisamos fazer com que as pessoas elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, sejam corrigidas, disciplinadas, mas em amor, em misericórdia, e nunca, jamais, um julgamento hipócrita. Olha só, analisando esse texto, nós vamos perceber que Jesus continua o ensino em Mateus 7, do versículo 2 ao versículo 5, explicando que seremos julgados com a mesma medida que usarmos para os outros. Ou seja, se formos rigorosos, impiedosos no julgamento, receberemos o mesmo tratamento. Você é impiedoso, você age com soberba, você não usa de misericórdia, você critica acidamente as pessoas, é um crítico contumaz. Saiba que Jesus está dizendo que da mesma forma, na mesma medida com que julgares, seremos também julgados. Na mesma natureza com que nós pronunciamos essas avaliações, esses julgamentos com aqueles que de alguma forma tropeçam, nós também seremos julgados. Tomemos muito cuidado. No mesmo capítulo, ele nos manda discernir os falsos profetas pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, dos versículos 15 ao 20, o que envolve um tipo de julgamento, mas feito com discernimento e sabedoria. Nessa passagem bíblica, mais um exemplo claro de que nós precisamos fazer esse discernimento do certo e do errado. Porque o próprio Senhor Jesus, ele, nessa passagem bíblica de Mateus 7, versículo 15 ao 20, onde as obras dos falsos profetas devem ser analisadas, porque se conhece a
a árvore pelos seus frutos, logo, aqui é um tipo de julgamento. Mas isto precisa ser feito com base na reta justiça, com amor, com misericórdia, com bondade, sempre visando a correção, o crescimento, a exortação daqueles que são alvo das nossas avaliações. O que Jesus realmente condena? Jesus condena o julgamento hipócrita, Jesus condena o julgamento sem misericórdia e Jesus condena o julgamento precipitado e superficial. Aquilo que se apresenta diante de nós, às vezes, como sendo a verdade plena, irrefutável, o pacote, a embalagem vem, às vezes, muito bem feita, mas o conteúdo, às vezes, não se sustenta. Portanto, precisamos tomar cuidado com o julgamento precipitado e superficial. O que Jesus ensina? Bom, vamos verificar que Jesus ele está ensinando, em Mateus capítulo 7, a julgar com justiça e não segundo a aparência, corrigir os irmãos em amor e não com arrogância. Nós vamos ver esse texto lá na frente de Gálatas 6, 1 e 2. Jesus também nos ensina a discernir o certo e o errado sem condenar, mas buscando a restauração. Está aqui uma palavra que o professor de escola dominical ele deve usar com os seus alunos. Você precisa, em sala de aula, falar aos seus alunos que Jesus, ao nos ensinar sobre o julgamento alheio e bíblico, ele nos orienta a ajudar as pessoas, ele nos orienta a corrigir as pessoas em amor, aquelas que cometeram alguma falha, algum deslize. Nós precisamos, conforme a palavra de Deus, ajudar essas pessoas, visando com vistas a restaurá-lo, a ajudá-lo, a colocá-lo de pé e não destruí-lo. E não a ajudar ainda mais essa pessoa a sofrer as consequências do que ela já está vivendo, não é mesmo? Portanto, nós precisamos restaurar as pessoas, nós precisamos ser agentes de restauração, temos de ser agentes de misericórdia, canal de graça e de bondade, porque recebemos tudo isso de Deus. Recebemos graça, bondade, misericórdia do Senhor e precisamos, portanto, ser e agir dessa forma com as pessoas. Muito bem, vamos adiante, não é? Como discernir entre correção amorosa e julgamento hipócrita? A correção faz parte da vida cristã. Isso é fato. Nós precisamos corrigir. Nós precisamos corrigir e sermos corrigidos. Ninguém está acima da Escritura. Ninguém é perfeito. Todos nós cometemos, vez ou outra, algum tipo de falha. Nós vamos, em algum momento da nossa vida, cometer algum erro, falhar, cometer alguma injustiça com alguém. Nós precisamos ser corrigidos. Todas as pessoas, elas necessitam serem corrigidas. Quando a Bíblia diz que o obreiro deve ser irrepreensível, não significa dizer que o obreiro é perfeito, ele tem que ser perfeito. Não é isso que Paulo está dizendo. Vamos falar agora sobre critérios para a correção bíblica. Examine-se primeiro. Antes de corrigir alguém, a Bíblia nos adverte, nos exorta a avaliarmos a nossa própria vida. Jesus disse: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então vê claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7,5. Não são poucas as pessoas que cometem este pecado, este erro de querer tirar um cisco no olho do seu irmão quando tem uma trave inteira, uma árvore inteira nos seus olhos. Antes de nós
querermos corrigir os outros, precisamos fazer uma autoavaliação, uma auto-introspecção. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, verifiquemos aqui que para nós corrigirmos biblicamente as pessoas, precisamos primeiro nos autoavaliar. Depois, nós devemos corrigir com amor e mansidão. A correção, ela deve ser feita, a correção bíblica, naturalmente, deve ser feita com o objetivo de edificação e não de humilhação. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, em alguma falta, em algum pecado, vós, que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Olha o que Paulo está nos ensinando, que se alguém for surpreendido em algum erro, em alguma injustiça, em algum pecado, nós, como seres espirituais, aliás, esse comportamento aqui é somente para crente espiritual, somente para os nascidos de novo, aquelas pessoas que são cheias do fruto do Espírito, pessoas que têm uma vida piedosa, porque os carnais agem de outra forma. E nós não somos carnais, nós precisamos ser crentes espirituais. Vós que sois espirituais, tratai o assunto, corrija com amor, com mansidão, olhando por nós mesmos. Ou seja, precisamos fazer primeiro um olhar para dentro de nós mesmos, para que depois façamos essa correção no intuito de levantar, de restaurar e de ajudar as pessoas. Terceiro critério para a correção bíblica: não espalhe fofocas ou críticas destrutivas. Em vez de falar mal dos outros, convidamos a ajudá-los a crescer espiritualmente. Tiago 4:11. Irmãos, não falai mal uns dos outros, não falai mal do próximo, é a recomendação da palavra de Deus. Quando a correção se torna um julgamento hipócrita? Em que momento? Pelo menos vamos observar aqui 3 pontos. Primeiro, quando ignoramos nossos próprios pecados e nos colocamos como superiores. Depois, quando corrigimos com orgulho e dureza, sem amor e sem compaixão. E, por fim, quando falamos mal dos outros, em vez de confrontá-los pessoalmente, no sentido de ajudar, de levantar, de corrigir, de fazer com que a pessoa cresça espiritualmente. Vamos para mais um ponto. A importância da misericórdia no relacionamento entre irmãos. A Bíblia nos ensina que Deus nos trata com misericórdia e espera que façamos o mesmo com os outros. Se queremos ser perdoados e tratados com graça, devemos agir assim com os nossos irmãos. Jesus nos ensina a praticar a misericórdia. Mateus 7:5. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia nos impede de agir com dureza, com impaciência, diante dos erros dos outros. Deus nos perdoou abundantemente e Ele espera que façamos o mesmo com os nossos irmãos. Lá em Mateus 18 tem uma parábola lá muito importante, interessante para você estudar essa parábola de Mateus 18, 21-35. Tiago também destaca essa verdade, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Olha a severidade dessa recomendação bíblica. O juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa, ela triunfa sobre o juízo. Tiago 2:13. Desse modo, como aplicar a misericórdia? Como nós devemos fazer isso na prática? Evite fofocas e críticas destrutivas. Corrija as pessoas, mas utilizando a bondade e a misericórdia. Lembre-se do quanto você, do quanto eu, do quanto todos nós precisamos da graça de Deus. Deus nos chama para praticar a misericórdia, pois todos nós somos pecadores e dependemos
né, desse amor de Deus, da graça de Deus. Quando somos misericordiosos, demonstramos o caráter de Cristo e construímos relacionamentos saudáveis na igreja. A correção bíblica é necessária, mas deve ser feita com humildade, amor e mansidão. A misericórdia, o amor e a mansidão são indispensáveis quando a correção bíblica for aplicada. Deus é o único juiz e nós recomendamos praticar a misericórdia para com os nossos irmãos. Diante disso, nós precisamos, na prática, exercitar aquilo que a palavra de Deus ela nos orienta. Como equilibrar graça e verdade ao corrigir um irmão? A explicação bíblica deve refletir o equilíbrio entre graça e verdade, assim como Jesus declarou. Ele era cheio de graça e de verdade, mostrando que misericórdia ela precisa e deve ser usada, deve ser exercida, sem comprometer a justiça de Deus. Misericórdia e justiça estão juntas, entrelaçadas. De modo algum, uma comprometerá o exercício da outra. E aí, apresentamos aqui mais alguns princípios que podem nos ajudar, né, na aplicação da graça, na aplicação da correção bíblica. Princípios para corrigir, utilizando-se da graça e também da verdade. Ore antes de corrigir alguém. É fundamental, é indispensável. Antes de aplicar a correção, ore ao Senhor. Fale com o Espírito de Deus. Peça sabedoria. Peça ajuda ao Espírito de Deus para você saber como abordar a pessoa. O ponto de contato para iniciar o diálogo, a conversa. Ore por aquela pessoa, jejue por aquela pessoa antes de fazer e aplicar a correção bíblica. Seja humilde ao corrigir. Reconheça que eu, você, todos nós somos também igualmente pecadores. Fale com amor e mansidão, já vimos isso aqui com abundância. Não corrija na frente dos outros. Primeiramente, o que se deve fazer é chamar em particular, no privado, né? E conversar com a pessoa, conforme a orientação de Mateus capítulo 18, versículo 15. Quando o irmão falha, quando o irmão comete algum erro, pratica alguma injustiça, esse irmão deve ser tratado no particular. Somente depois, se não houver resultado, é que se chama duas testemunhas, depois se leva ao conhecimento da congregação e, por fim, se não houver arrependimento, é que se deve declarar a pessoa gentil e publicano. Então veja que existem algumas fases na correção bíblica, nesse quesito aqui, não corrigir na frente dos outros. Primeiro em particular, depois chama duas testemunhas, em terceiro lugar a igreja e depois é que a pessoa será declarada gentia, publicana, ou seja, alguém que não quer se arrepender. Veja que nós também precisamos, antes de aplicar a disciplina, demonstrar que você, que eu queremos apenas ajudar, que nós queremos fazer com que aquela pessoa ela seja restaurada. Queremos ajudar e não condenar, né? E não destruir aquela pessoa, mas sim estender a mão. Olha o exemplo de Jesus em em João 8, capítulo 8, verso 1 ao 11, no caso da mulher adúltera. Jesus corrigiu a mulher adúltera sem condenação. Jesus não humilhou, Jesus não destruiu aquela cana que estava trilhada. Não. Jesus, ele levantou, ele restaurou, mas ele não aprovou o pecado. Que fique claro. Jesus, ele não condenou aquela mulher, mas também ele não aprovou o pecado. Jesus não estava ali dando uma chancela ao pecado. Olha o que o Senhor disse. Nem eu te condeno. Jesus não condenou, mas ele disse também, vai e não peques mais.
Isso mostra equilíbrio entre graça e verdade. A graça de Deus restaurando e a verdade de Deus exortando, edificando, chamando a atenção para que o erro não fosse repetido. Vamos falar agora sobre exemplos bíblicos de correção amorosa e julgamentos hipócritas. A Bíblia nos apresenta essas duas situações. Ela nos apresenta correções bíblicas amorosas, com paciência, com bondade, né? E também a Bíblia nos apresenta julgamentos hipócritas. Vamos ver dois exemplos de correções que foram aplicadas com base no amor, na misericórdia e na bondade. Natã corrigindo Davi em 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 ao 14, certamente você conhece esta passagem bíblica. Natã não atacou Davi diretamente, mas usou uma parábola para fazê-lo perceber do seu erro. Quando Davi reconheceu o seu pecado, Natã confirmou o perdão de Deus, mas também deixou claro que teria consequências. Isso é correção com amor. Veja o exemplo de Paulo, o apóstolo Paulo corrigindo o apóstolo Pedro, aquele que andou com o Senhor durante todo o ministério terreno de nosso Senhor Jesus. Em Gálatas capítulo 2, versículos 11 ao 14, Pedro estava agindo com hipocrisia para evitar os gentios quando estava perto dos judeus. Olha o que Paulo fez. Paulo confrontou publicamente porque sua atitude estava prejudicando o evangelho. Ele fez isso para restaurar Pedro e não para humilhá-lo. E assim aconteceu, né? E assim foi feito. Vejam os fariseus julgando, condenando Jesus por curar no sábado, mas eles mesmos eram cegos na sua religiosidade, no seu próprio legalismo e dureza de coração. E também o servo que foi perdoado e não perdoou em Mateus capítulo 18, versículo 23. Recebeu perdão de uma dívida que ele jamais poderia pagar. Era uma soma de dinheiro que nem mesmo se ele trabalhasse 10 vidas pagaria aquela dívida, e ele foi perdoado. Mas quando ele se deparou com alguém que devia a ele uma quantia infinitamente inferior à que ele devia, ele não quis exercitar a misericórdia, não quis perdoar por conta da sua dureza de coração. Portanto, nessa lição de hoje, nós somos exortados pelo Senhor a exercermos a misericórdia, a graça. Nessa lição, nós aprendemos que o julgamento alheio, ele não pode ser hipócrita. Ele precisa ser segundo a reta justiça. A lição de hoje, portanto, ela nos ensinou a natureza do julgamento alheio. Nós também falamos sobre Deus como sendo o soberano juiz, aquele que vai julgar todas as coisas, né? As nossas obras serão julgadas no tribunal de Cristo. Tudo aquilo que nós fazemos, movidos por intenções que nós não conhecemos, mas Deus conhece as intenções dos corações dos homens. E também, né, não nos esqueçamos que todo julgamento, ele pertence ao Senhor. E nós vimos a importância da humildade e também da compreensão entre os irmãos na prática da correção bíblica. Que Deus possa continuar te abençoando, que essa lição ela possa nos ajudar a crescer em graça e em sabedoria. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe também seus comentários, porque quando você faz os seus comentários, você impulsiona esse vídeo. O YouTube vai entregar este vídeo para mais pessoas. Curta este vídeo e, se desejar se tornar membro, me ajudar a contribuir com essa obra, Deus te abençoe e o Senhor, ele retribuirá certamente a sua vida. Lembrando que os membros, aqueles que se tornarem membros deste canal, receberão esse material.
eles terão acesso a esse material que está aqui sendo utilizado, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu espero por você na próxima lição, querendo o nosso Senhor. Até lá!